Vamos lá, nesse momento nós vamos começar então a aula de uso capião por abandono de lar. Cuidado, esse é o nome tecnicamente correto. Uso capião de abandono de lar ou uso capião constitucional especial de abandono de lar. Esses dois nomes seriam pelo menos os nomes mais corretos. Mas no Brasil sempre surgem outros nomes. No caso desse uso capião surgiram muitos. Uso capião de meação, que é a mesma coisa. Outro nome que é usado também, uso capião sanção, também é um nome usado. Uso capião punição, também é usado. Uso capião de meação, também é utilizado. Um monte de nome, vários nomes para o mesmo uso capião. Esse uso capião, diferentemente de outras espécies, no Brasil nós temos aí, nós já falamos sobre isso, nós temos mais de 36 espécies no Brasil de uso capião, mais de 36 espécies. Quando eu falo de uso capião, nós temos atualmente 3 procedimentos. Alguns doutrinadores defendem que nós temos 2, o judicial e o extrajudicial. Outros doutrinadores defendem que nós temos 3, porque o procedimento administrativo seria um procedimento a mais. Então tem muita espécie de uso capião, é fato. Pelo menos 3 procedimentos, ou 2 para alguns, e mais de 36 modalidades ou teses. Na graduação, para passar no OB, um concurso público, a gente aprende o basicão, né? Nós aprendemos aí no máximo 6 espécies de uso capião. Uso capião especial, urbano, especial rural, o coletivo ou coletiva, ordinário, extraordinário, indígena. Não passa disso na graduação. Conhecimento fraco. Numa pós-graduação a gente tem que aprofundar. E nós temos que saber, sim, que nós temos mais de 36 espécies. Nós temos espécies de uso capião doutrinárias e jurisprudenciais e muitas espécies tipificadas. Se você pegar o uso capião extraordinário comum, é tipificado. Extraordinário social, ele é tipificado. Ordinário comum, também é tipificado, está lá dentro do Código Civil. Ordinário social também. O uso capião especial, ele é tipificado tanto na Constituição Federal como no Código Civil, tanto na modalidade urbana como na modalidade rural. O uso capião indígena é previsto no Estatuto do Índio, artigo 10. O uso capião coletivo tem lei que trata do assunto, Estatuto da Cidade. Então nós temos muitas espécies que realmente tem lei, tem artigo, e outras não. Se você pegar o uso capião paroquial, ele existe. Ele é doutrinário, ele é jurisprudencial. Se você pegar também o uso capião por vício documental, também é um uso capião totalmente doutrinário, jurisprudencial, e ele existe. Nós temos então várias possibilidades de utilizar a ferramenta do uso capião. O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Antiga, vem lá do direito romano, mas ainda usada até hoje. Não é só usada no Brasil. Em outros países também. Nós tivemos um caso famoso, o brasileiro foi lá para os Estados Unidos. Aí o que o brasileiro fez? Entrou numa mansão e fez um procedimento equiparado ao uso capião, que também existe no direito americano. E isso saiu na mídia, né? Foi muito divulgado. Se você digitar no Google aí, você acha. Brasileiro consegue uso capião nos Estados Unidos em mansão. Então, o uso capião não é só no Brasil, em diversos países. Porque o direito, nós sabemos que nós temos aí uma influência muito grande do direito romano. O direito romano, assim como os gregos, foram os primeiros a organizar as ideias, criar leis, normas. Por isso ele influencia em outros países também, em vários outros países da América do Sul, do Ocidente, da Ásia e muitos outros locais. Então nós temos uma realidade sim de uso capião a nível mundial. No Brasil, 36 espécies, 3 procedimentos. Qual que é o objetivo do uso capião? O grande objetivo do uso capião é transformar a posse em domínio, registro. Quando eu falo de transformar a posse em domínio e registro, eu estou querendo regularizar o imóvel. No Brasil, nós temos diversas formas de regularizar um imóvel. Muitas delas administrativa, direto no cartório. Talvez um simples registro da escritura pública, talvez uma adjudicação compulsória administrativa, uma retificação administrativa. E outras vezes, como nós não temos opção de fazer a regularização de imóveis no cartório, de forma administrativa, nós vamos para o judiciário.
E no judiciário nós temos também muitas ações para regularizar imóveis. Nós temos a própria ação de uso capião, com as suas 36 teses. Temos também a ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que tem o objetivo também de regularizar o imóvel através de uso capião. A ação de adjudicação compulsória tem o objetivo de obrigar o vendedor a transferir, né? Então, retificando aqui. Nós temos a retificação diária, temos também hoje outros procedimentos importantes, até a ação de obrigação de fazer pode ser utilizada, ações de reconhecimento. Então nós temos diversas ações. Quando eu falo regularização de imóveis, sim, é um gênero de várias espécies, de muitas espécies, né? O uso capião também tem uma finalidade de sanar vícios registrais. O sistema brasileiro registral, ele é falho. Nós temos no Brasil muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum, em cartório nenhum. Então o uso capião também tem esse objetivo, de sanar vícios registrais. Várias perguntas são feitas a respeito do uso capião. Professor Júlio, posso fazer uso capião estando na matrícula do imóvel? Claro que pode. Se você tiver a totalidade da matrícula do imóvel, não tem sentido. Mas se você tem um pedacinho, você pode fazer uso capião. Porque você tem um pedacinho, você tem uma fração ideal, você quer a totalidade. Talvez você não consiga regularizar de outra forma. Regularizar um imóvel no Brasil é transformar a posse em domínio. Nós já falamos aqui que propriedade é uma coisa só. O seu nome no cartório de registro de imóveis. O brasileiro, muitas vezes, ele tem aí uma escritura pública, um contrato de gaveta bem feito, e ele já fica tranquilo. Ele acha que ele tem a propriedade. Não tem, não. Cuidado. Nós já falamos aqui nas nossas aulas, quando você ganha uma ação judicial, você tem que registrar. Ganhou a ação de adjudicação compulsória? Ah, está resolvido, meu imóvel está regular. Tá nada. Você tem que pegar essa carta de adjudicação e registrar no cartório de imóveis, para gerar publicidade. E muitas vezes o cartório nega o registro dessa carta de adjudicação. E nega porque ela tem vícios. É uma realidade. E o cartório pode fazer isso. E aí tem advogado bobo, arrogante, acha que é Deus. Eu vou chamar a polícia, o cartório está descumprindo uma ordem judicial. Para, não viaja na maionese. A advocacia na prática não é igual na graduação. Não sonha não, aqui é outra história. Prática é prática, teoria é teoria. Na vida real, não tem nada de chamar a polícia, não tem descumprimento contratual. Na vida real, se o cartório não quer registrar a carta de adjudicação, a carta de rematação, a escritura pública, é porque tem motivos. Então você, juntamente com o seu cliente, você vai tentar sanar esses vícios. Professor, entreguei os documentos que o cartório pediu, mesmo assim o cartório falou não. Você vai tentar sanar novamente a nota devolutiva da prenotação. Não consegui, professor. Aí a saída talvez seja um procedimento judicial, uma obrigação de fazer, uma própria ação de uso capião. Existem meios judiciais que nós vamos analisar o caso concreto. Talvez recursos próprios cartorários, suscitação de dúvida, dúvida inversa. O que nós precisamos aprender, que é muito feio, né, gente? Tem advogado que é terrível, hein? Nós tivemos um caso aqui no escritório, onde o clube, o qual eu sou advogado, o Clube Bandeirantes, estava comprando um imóvel de milhões. E a pessoa jurídica que estava vendendo, que estava precisando de liquidez, o cartório negou o registro da escritura pública porque o cartório de imóveis queria a atualização do registro. Atualização do registro dos atos constitutivos da empresa. A advogada do outro lado da empresa, do vendedor, que queria muito vender o imóvel, eu não concordo, acho um absurdo, o cartório está errado. Só que para fazer essa atualização, iria gastar R$300, uma simples averbação. O próprio dono da empresa, né, que queria vender a empresa para o clube, ao qual eu sou advogado, no meio da reunião falou para a doutora, vamos parar com a arrogância. Eu vou pagar os R$300 porque a nossa empresa precisa vender esse imóvel. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de liquidez. Olha a advogada se queimando aí por ser arrogante, por querer filosofar. Gente, o direito ele é mais simples, o direito é resultado, não é filosofar não. Se você ficar filosofando e não resolver, ninguém vai enxergar algo positivo nisso não. Se o cartório pediu para fazer uma averbação de ajuste, R$300 vai impactar um negócio de R$1,5 milhão, sendo que quem está vendendo quer vender? Não tem lógica, né? Então, vamos usar o bom senso na advocacia, a humildade, sem arrogância. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Quando eu falo de uso capião, então, nós temos mais de 36 modalidades, focadas no direito imobiliário, focadas na regularização de imóveis, focada no objetivo de sanar vícios registrais. Essa é a ideia, esse é o sentido. Mas surge aí, no direito de família, um uso capião também.
que é o uso capião por abandono de lar. Alguns chamam de dominical, dominial, sanção, punição, meação, tanto faz, é tudo a mesma coisa, tá? Estamos falando sim do mesmo instituto. Gente, olha só, esse uso capião, apesar de ter nome de uso capião, claro que ele vai gerar efeitos no mundo registral, na Lei 6.015, toda vez que a gente mexe na matrícula do imóvel, nós estamos, de fato, gerando efeitos registrais. Esse uso capião, ele tem um objetivo, sim, de alterar a matrícula do imóvel. Esse é o objetivo desse uso capião. Mas diferente das outras, pelo menos 35 modalidades, esse uso capião ele tem o objetivo de punir. Então, professor, qual que é o objetivo do uso capião de direito imobiliário? Sanar vícios registrais e regularizar imóveis. Transformar a posse em domínio. Pergunto sobre esse uso capião específico. Qual que é o objetivo do uso capião dominical, domiciliar, de abandono de lar, meação, sanção? Vários nomes que significam o mesmo instituto. Qual que é? Sanar vícios registrais? Não. Transformar a posse em domínio? Não. O grande objetivo do uso capião de abandono de lar é punir aquele que abandonou o companheiro ou a companheira. Quem abandona o companheiro ou a companheira poderá sofrer a ação de uso capião como punição. E qual que é essa punição? Você vai perder a sua parte, e a sua parte, você me abandonou. A sua parte vai virar a minha parte, vai ser somada a minha parte. Eu, que fui abandonado, vou ter 100% do imóvel. Então, olha só como o objetivo, a finalidade, a intenção desse uso capião é outra. Por isso eu defendo tanto que esse uso capião não é uso capião de direito imobiliário. Ele é um uso capião de direito de família. Como o próprio nome diz, é para punir aquele que abandona. O Código Civil, principalmente no que diz respeito ao direito de família, ele é conservador, né, gente? Ele é conservador. Nós conversamos aqui que o Código Civil, por si só, ele já é muito conservador. Dificilmente a gente consegue alterar esse código. A parte que diz respeito ao direito de família, ela sofre mutações constantes. Mas mesmo assim, o direito em relação à família é conservador, está evoluindo a cada dia. Então, o grande objetivo desse uso capião é punir, criar uma sanção para aquele que abandona a companheira ou companheiro. Essa é a ideia, esse é o sentido desse uso capião. É um sentido totalmente diferente do uso capião que nós estamos acostumados na briga de posse, né, na regularização de imóveis. Então, cuidado. Não entenda que esse uso capião é um uso capião de direito imobiliário. Não é. É um uso capião de direito de família que gera efeitos no direito registral, como qualquer uso capião, qualquer briga de registro. Tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá. Esse uso capião tem advogado que continua tentando incluir na ação de divórcio. Quando o cliente procura o advogado e fala que deseja se divorciar e fala que foi abandonado, tem advogado que vai lá e faz dentro da ação de uso capião, ou o divórcio dentro da ação de uso capião, ou o uso capião de abandono de lar dentro da ação de divórcio. Professor, o que você acha disso? Não só eu, mas a jurisprudência e grande parte da doutrina entende que está erradíssimo. O divórcio pode sim, por economia processual e celeridade processual, em alguns estados isso é aceito, em outros não, nós temos entendimentos diferentes. Eu acho que tinha que aceitar sim, mas são entendimentos diferentes. Em alguns estados você pode, dentro da ação de divórcio, você mencionar a mudança de nome, a retificação disso do público, né? Você pode mencionar também pensão alimentícia, visita, guarda. Outros estados, os juízes, existe um entendimento que não. Tem lei própria, tem que ser ação autônoma. No Brasil, o Brasil é muito grande, tem entendimentos diferentes. Ainda bem que Tocantins pensa assim, de unificar. Outros estados, exemplo São Paulo, pede para separar. Em relação ao uso capião de abandono de lar, mesmo naqueles estados que o judiciário permita que faça acumulação de pedidos com pensão, guarda e visita, o uso capião de abandono não entra, hein? Não entra. Ou seja, naquele estado
que a jurisprudência entende que deve ser separado, esse uso capião tem que ser separado. E naquele estado que a jurisprudência entende, local, que cabe sim dentro da ação de divórcio outros pedidos, esse uso capião também não entra. Conclusão, esse uso capião deve ser feito de forma autônoma. Quando eu estou falando de forma autônoma, você faz o divórcio, você faz a ação de guarda, você faz a ação de alimentos, mas esse uso capião tem que ser ação própria, sozinha, ok? Solamente só, ok? Não posso misturar, não posso fazer a juntada como pedido dentro de uma ação de divórcio. Esse é o maior entendimento. Claro que o Brasil é muito grande, nós temos alguns juízes que podem entender algo diferente, ter um julgado aqui ou outro lá, mas são exceções, não corresponde à realidade e à jurisprudência majoritária. É a grande e pequena minoria, tá? Então é um apontamento que nós temos que fazer, porque muitos colegas fazem esse uso capião dentro da ação de divórcio e aí o judiciário, o juiz, pede para separar, pede para excluir o pedido e separar e fazer a ação própria. Professor Júlio, por que você acha disso? Eu sou a favor da economia processual, eu sou a favor da celeridade processual, eu sou a favor do que é mais barato, mais em conta para o cidadão brasileiro. Então eu acho que deveria aceitar tudo junto, ponto final. Eu sou a favor disso. Mas né, nem todo mundo pensa assim e existem fundamentos, porque tem lei própria, porque tem uma análise própria. Então eu acho que se a gente quer realmente desafogar o judiciário, seria uma alternativa de centralizar cada vez mais as ações, unificar cada vez mais as ações, tá? Outro detalhe importante, o fundamento desse uso capião, ele vai aparecer no Código Civil, no artigo 1240-A. 1240-A do Código Civil. Esse é o artigo que esclarece a respeito desse uso capião. Detalhe, esse uso capião surge pela lei, que é a lei 14.424 de 2011. Então, o surgimento desse uso capião, graças à lei 12.000, retificando aqui, 12.424 de 2011. Lei 12.424 de 2011. Tá? Então, nós temos aí a lei que realmente incluiu o artigo 1240-A do Código Civil, o fundamento para esse uso capião. Nós conversamos aqui que esse uso capião, para que o sujeito, ele ou ela, possa ingressar com a ação, tem que cumprir os requisitos. Primeiro ponto que eu queria trazer para você. Esse uso capião, ele pode ser utilizado em casamento ou união estável, hein, gente? Existem discussões, polêmicas, mas fato que pode. Então, se o abandono ocorreu no casamento ou se o abandono ocorreu na união estável, eu posso usufruir desse instituto. Tendo os requisitos, eu posso usar esse instituto de uso capião. Combinado? Então, eu posso usar sim, tá? Então, é importante lembrar que eu posso fazer isso sim, posso usufruir dessa medida judicial, dessa tese, mesmo sem união estável. Segundo ponto, o artigo, que é o artigo 1240, ele traz vários requisitos. E aí eu vou falar da teoria e da prática. Para concurso público, para exame de OAB, vale o que está aqui, vale o que está escrito, ok? Então você que está pensando em concurso público, exame da OAB, primeira fase, segunda fase, professor, quero prestar magistratura, né, procuradoria, analista, técnico, cuidado, vale o que está na lei. E o que está na lei? Depois eu explico o que está na prática, na jurisprudência. Lá no artigo 1240-A, aparece aqui, ó. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, e sem oposição à posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, tá vendo? Não está bem? Que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não haja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, esse uso capião, eu costumo dizer que ele é uma casca de ferida. Por quê? Porque ele é cheio de requisitos para te pegar. Você que é autor, você que é advogado do autor, é cheio de requisitos para você não ter esse direito. Então, o advogado tem que analisar bem cuidadosamente para que ele acabe não perdendo a ação. A ação não é brincadeira, hein, gente? Por isso eu falo que não existe casinho, caso fácil, causa ganha. Se você não presta atenção aqui
e aparece, surge, né, a prova de algo contrário do que está aqui, você perde a ação, hein? Você perde a ação, perdeu a ação, tem sucumbência se não tem justiça gratuita. Prejuízo total, não só do pedido, como vai arrumar um prejuízo, porque vai ter que pagar, o seu cliente vai ter que pagar o advogado do outro lado, tá? Cuidado. Então, vamos lá, as observações. Quais são os requisitos para usar esse uso capião? Então, primeiro, 2 anos de abandono. Vamos trabalhar em cima desse primeiro aqui. Professor Júlio, o que é o abandono? Abandono, eu vou embora, sumo. Ela vai embora, some. Esse uso capião, nós conversamos aqui, cabe, é de direito, quando possui os requisitos, para o companheiro e a companheira na união estável, para os cônjuges no casamento, inclusive casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, dando embasamento aí. Esse uso capião cabe sim para pessoas do mesmo sexo, tá? Então também anota isso que é muito importante. Cada vez mais surge casos, clientes, que nós temos essa observação e nós temos que defender com ética, honra e respeito os direitos também de todos, tá? Vamos lá, então, olha só. Esse uso capião serve para o posseiro, serve para o companheiro, serve para uniões de pessoas do mesmo sexo, ele serve como ferramenta e instrumento. Olha só, então, 2 anos de abandono, no mínimo, pode ser mais, mas no mínimo 2 anos de abandono. Cuidado, que a jurisprudência, ela classifica muito bem, tem que ser o abandono chamado abandono efetivo. Anota aí, ó, o abandono de 2 anos tem que ser efetivo. Professor Júlio, o que é o abandono efetivo? Sabe o que é o abandono efetivo? Abandono efetivo é o abandono completo. Lembra daquela propaganda, eu brinco muito, mas é aquela propaganda do Bradesco. Abandono completo eu falo Bradesco, o Bradesco tem essa propaganda, né? Bradesco, completo. O abandono completo, ele é físico, financeiro e intelectual. Físico, financeiro, intelectual. Físico, financeiro, intelectual. Vamos explicar isso então? O que é o abandono então, professor Júlio? O que é o abandono completo, efetivo? O homem, quando some, ou a mulher, abandona o outro, ele não pode fisicamente mais estar presente. Normalmente no abandono, no relacionamento, quando isso acontece, acontece de fato. Fisicamente some mesmo. O segundo requisito já é mais difícil de provar, né, gente? Porque o segundo requisito, ele é meio problemático. Porque o segundo requisito é o financeiro. E às vezes, vamos dizer, eu abandono a mulher, sumo, 2 anos. Fisicamente ela não me viu mais, eu também não vi mais ela. Mas eu continuo depositando para pagar condomínio, água, luz ou qualquer outra coisa, porque a gente tem filho, é a pensão. Ou seja, o pagamento de pensão, não só para o cônjuge, mas para filhos, já quebra esse requisito. Terceiro requisito que é abandono completo e efetivo. Terceiro, hein? Abandono intelectual. Professor Júlio, o que é o abandono intelectual? O abandono intelectual, eu abandono fisicamente, financeiramente, mas também abandono de forma intelectual ou emocional. O que é abandono de forma intelectual e emocional? Eu paro de mandar mensagem. Então eu não ligo, eu não mando mensagem no Instagram, no direct, no Messenger. Eu não mando mensagem também por WhatsApp. Quando eu mando mensagem, até pombo correio, hein, gente? Até pombo correio, hein? Quando eu mando mensagem até por pombo correio, por mais que não tenha uma presença física, não tenha uma relação financeira, existe um contato. E esse contato, segundo a jurisprudência, é chamado de abandono intelectual ou emocional. Para que ocorra o abandono de 2 anos, então, tem que ser completo. Físico, financeiro e intelectual, que pode ser chamado de emocional. Por isso, professor Júlio, qual a dica que eu tenho que dar para o meu cliente quando ele é abandonado? Vai bater 2 anos. Pede para o seu cliente, ele ou ela, bloquear o ex no WhatsApp. Não sei se dá para bloquear no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né, em qualquer lugar. Fechar a janela para não entrar pombo correio, jogar a caixinha do correio fora para não chegar carta. Então é a melhor forma de você conseguir, de fato, ter esse abandono completo, efetivo, tá? Outro detalhe importante que eu queria falar para você, em relação ao abandono, nós temos, além do abandono efetivo e completo, que tem que existir, esses requisitos, gente, são usados como matéria de defesa, hein? Você ser advogado do outro lado, da parte que abandonou, a sua defesa está aí.
Se o seu cliente falar para você, não, eu abandonei ela, eu abandonei ele, mas eu mando mensagem uma vez por semana, e provar isso através de uma ata notarial, quebra o direito desse uso capião. Hein? Por isso, o abandono efetivo é um requisito e uma tese de defesa. Já fiz uma ação aqui, onde nós somos advogados dela, na verdade, ela abandonou ele, e ela foi citada para responder o uso capião de abandono de lar. E na defesa nós alegamos que ela mandava mensagem, que eles trocavam informações. E trocavam mesmo. Ela, apesar de ter abandonado ele, por motivos pessoais, ela mandava mensagem para ele. Você está bem? Você tomou o seu café com leite hoje? Você está tomando sua losartana? O seu Rivotril? Ela mandava mensagem. Então, com isso, fizemos uma ata notarial, né, aproveitando o WhatsApp dela, o Facebook, e conseguimos ganhar a ação. Na verdade, a ação foi improcedente. Né? Nós fomos contratados para que a ação fosse improcedente e deu certo. Por isso é importante anotar aí abandono efetivo, abandono completo, é requisito e tese de defesa também. Tá? Importante aqui. Vamos lá, mais uma aqui, olha só, gente, olha que legal. Ó. Além do abandono de 2 anos, que tem que ser efetivo, completo, vale destacar também que o imóvel tem que ser urbano, tá? Então esse uso capião não cabe para imóveis rurais, ok? Então, mais um requisito, abandono de no mínimo 2 anos, pode ser mais, mínimo 2 anos, efetivo, mas também o imóvel não pode ultrapassar a 2 anos, ok? Vamos lá, outro detalhe importante também, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Nota aí, mais um requisito, para usufruir do uso capião de abandono de lar, principalmente no que diz respeito a concurso público, no que diz respeito não só a concurso público, mas também a casos teóricos, cuidado, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então falamos no primeiro requisito, o abandono de no mínimo 2 anos, né? Abandono efetivo ou completo. Segundo requisito, imóvel urbano. Terceiro, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Tem mais, hein? Se você for lá no artigo 1240A, tem mais, ó. Olha só, o imóvel tem que ser dividido com o companheiro. Ou seja, tem que ser meeiro, gente. Olha o Danilão que chegou aí. Tem que ser meeiro. Nesse uso capião de abandono de lar, chamado de meação, chamado de abandono, chamado de uso capião sanção, uso capião punição, vários nomes diferentes. Esse uso capião, o autor da ação tem que ser sócio da propriedade, coproprietário. Professor, peraí. E se nesse relacionamento, seja união estável ou casamento, ele me abandonou, mas o imóvel já era dele. Já era dele antes do casamento, antes da união estável. E aí, eu posso fazer esse uso capião? A resposta é não. Nananina, não. Por quê? Porque esse uso capião tem vários requisitos. Entre esses requisitos, tem que ser sócio da propriedade, tem que ser coproprietário. Professor, então não posso fazer uso capião nenhum? Cuidado. Aí também não. A resposta é depende. Dependendo da sua posse, você pode fazer uso capião, mas outro instituto de posse de uso capião, você vai usar uma ação de uso capião normal, pelo fato de você ter a posse. Então não é que você está proibido ou proibida de fazer uso capião, mas esse não é. Essa modalidade não. Porque essa modalidade, ela tem como requisito ser sócio e meeiro da propriedade. Eu tenho que ser sócio, tenho que ser meeiro da propriedade. Eu não posso fazer uso capião, pensar nesse uso capião, se ela ou ele, que foi abandonado, não for sócio, tá? Então, muito cuidado com isso, hein, gente? Importante lembrar que o uso capião de abandono de lar tem que cumprir esses requisitos. Tá chegando um monte de gente aqui, ó, Marcela, Thaís, Thalita, Renata, todos bem-vindos aí. Todo mundo foi comer feijoada, peixe, demorou, hein? Bem-vindos, que legal você aqui comigo. Olha só, para quem chegou agora e se situar, estamos falando sobre o uso capião de abandono de lar. Esse uso capião, chamado uso capião por abandono de lar, tem vários nomes, é tudo a mesma coisa. Uso capião sanção, uso capião meação, uso capião dominical, uso capião chamado punição, vários outros nomes que estão inventando por aí. Não sei para que tanto nome, né? Isso é só para atrapalhar o povo no concurso público. Quais são os requisitos para fazer esse uso capião? Requisitos. Primeiro, 2 anos de abandono. Abandono efetivo. O que é abandono efetivo? Abandono completo, físico, financeiro, intelectual e emocional. Físico é fácil, presença física. Financeiro, não pode, eu abandonei, mas eu não ajudo. Não adianta eu abandonar e continuar pagando condomínio, água e luz.
aí o autor dessa ação não vai ganhar, porque ele recebe ajuda. E o intelectual emocional, cuidado. Hoje em dia, com as mídias, eu abandono minha esposa, só que eu fico mandando mensagem para ela todo dia. Você está bem? Estou com saudade. Tomou seu Rivotril hoje? Seu Catopril? Melhorou da pressão? Assistiu Tela Quente? Acabou. Né? Não existe o abandono completo efetivo. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Falamos dos outros requisitos. Os outros requisitos são: tem que ser propriedade urbana, tem que ser sócio meeiro. Se o imóvel era dele ou era dela que me abandonou, não tem jeito. Esse uso capião eu não posso fazer, eu posso fazer outro. Outro detalhe também, não pode ter imóveis no nome. Quem pensa em fazer esse uso capião, para ganhar essa ação, não pode ter outro imóvel no nome. A nível nacional, tá, gente? Território nacional. Ah, professor, mas eu não tenho um imóvel inteiro no meu nome, eu só tenho um pedacinho. Igual a música da Anitta, só um pedacinho. Não interessa. Não pode ser nem um pedacinho, nem um pedação. Não pode ter imóvel no nome. Nem pedaço. Nem fração ideal. Então, cuidado com isso, tá, gente? Com muito carinho aqui, tô falando pra você, porque se você faz um uso capião e não respeita esses requisitos, você vai perder a ação e vai ter que pagar sucumbência, você ou o seu cliente, no caso, né? O seu cliente vai ter que pagar sucumbência para o outro advogado. É um uso capião complexo esse aí, hein? Por isso hoje, atualmente, nos concursos da magistratura, oficial de cartório, concursos da OB, né? Da OB primeira e segunda fase, é sim um uso capião que está sendo muito cobrado, porque ele é cheio de detalhes e requisitos, tá? Então são muitos aí. Vou voltar aqui então. 2 anos de abandono, no mínimo, completo, efetivo, que você já sabe o que é. O que é abandono completo e efetivo, hein? O que é? O que é, Estevam? Matheus? Thaís? O que é esse abandono efetivo, completo? Natália, Ana Paula, cadê você, Ana Paula? Volta pra cá, Geisa, Thalita, Karina, Renata, Danilo, o que é esse abandono efetivo, hein? O que é esse abandono completo? Quero ver, vamos lá. O que é, Marcela? É o abandono onde some de fato, o sujeito tem que sumir, ele ou ela tem que sumir. Não pode sumir fisicamente e ficar pagando as contas. Não pode sumir fisicamente e ficar mandando mensaginha, pombo correio, tá? Então esse é o abandono efetivo. Legal, falamos da teoria, vamos falar da prática. Na prática, nós temos diversos julgados que, mesmo o imóvel sendo maior, superior a 250 metros quadrados, muita gente tem conseguido ganhar ação. Professor, é justo isso? Na minha opinião, sim. Sabe por quê? Esse uso capião, nós conversamos aqui, ele não tem a finalidade daquele uso capião que a gente está acostumado, de bem móvel e imóvel, que é regularizar a propriedade, sanar vícios registrais. Esse uso capião aqui, ele tem outra finalidade. A finalidade dele é punir aquele que abandonou. Poxa, se ele ou ela foi abandonado, se o imóvel é maior que 250 metros quadrados, dane-se, não interessa. O objetivo não é punir quem abandonou? Então, esse uso capião, nós temos muitas decisões, jurisprudências, que mesmo o imóvel sendo superior a 250 metros quadrados, você pode conseguir isso. Então, num caso que o cliente procure e ele tenha todos os requisitos, e você verifica que a propriedade é maior que 250 metros quadrados, eu oriento você a arriscar. Arriscar porque tem jurisprudência para isso, para você ganhar ação, tá bom? E o mesmo acontece se tem outros imóveis no nome, também tem jurisprudência para você ganhar ação mesmo assim, porque esse uso capião foi criado para punir aquele sujeito que abandonou, tá? Esse é o objetivo desse uso capião aqui. Mais alguns detalhes então que nós falamos aqui. Não faz esse uso capião dentro do divórcio, pelo amor de Deus, hein? Separado, ação autônoma. Professor, posso fazer no cartório esse uso capião? Existe um entendimento que sim. O provimento 65, após o provimento 65, que é o provimento que regulamentou o uso capião extrajudicial, ele é meio contraditório nesse sentido, mas existe um entendimento de parte dos cartorários que sim, outros não. Então, você vai ter que analisar, você vai ter que procurar o cartório e conversar com o cartório da sua região para ver qual que é o entendimento dele, tá? Em regra, pode ser feito, eu já vi, mas muitos cartórios são conservadores, aplicam o princípio da autonomia de forma subjetiva, fundamento, claro, e acabam não fazendo. Então, tem discussões a respeito disso, tá? A peça em si, então o nome da ação ficaria uso capião de abandono de lar, uso capião de abandono de lar, esse é o nome da peça. Poderia usar também ação declaratória de uso capião de abandono de lar, também está correto. E alguns utilizam ação de uso capião domiciliar, ação de uso capião de abandono, ação de uso capião de meação, ação de uso capião de punição,
Ação de uso capião, sanção. Tanto faz, gente, tanto faz. Uso capião já tem espécies demais, modalidade demais, mais de 36. E ainda ficam arrumando mais nome para o uso capião. Oh, meu Deus do céu, né? Pra que isso, né? Pra que isso? Fica enfeitando o pavão. Esse uso capião aqui, gente, então, ele é muito conhecido como uso capião sanção, meação e de abandono. Fundamento eu já falei, a Lei 12.424 de 2011 e também o artigo 1240-A. Tá? Essa peça vai respeitar os requisitos da petição inicial, 319. Posso pedir justiça gratuita e ter os benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil. Em relação ao valor da causa dessa ação, eu vou sim usufruir do artigo 292 do Código de Processo Civil. Eu vou usar o valor do imóvel, o valor venal, o valor de referência ou o valor do negócio, do contrato. O cartório, você sabe, ele sempre vai no maior valor. Então verifique direitinho com o cartório para que você consiga ter um menor custo, tá? Então é interessante isso também. Então tem valor da causa, claro, é uma petição inicial, mas ordial, ela segue os requisitos da petição inicial normalmente. Então fique atento em relação a isso. Vale a pena sempre fundamentar, mencionar, conforme artigo 1240-A e Lei 12.424 de 2001, sem medo de ser feliz, não tenha receio. Vale a pena também juntar as provas. As provas nesse uso capião podem ser provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Para isso tem que ter uma audiência de instrução e julgamento. Posso usufruir das provas documentais em sentido estrito, que seria aí a certidão de casamento, a declaração de união estável, fotos, né? Então documentos que eu consigo provar que existe esse relacionamento. Então eu posso trabalhar com as provas documentais em sentido estrito. Posso pedir perícia, posso, né? Não vejo a necessidade, mas posso. Inspeção judicial do juiz. E posso usufruir muito da ata notarial, que no atual CPC ela é reconhecida como prova, tá? Então é importante aí bater um papo sobre isso. Outro detalhe importante que eu queria falar para você, cuidado, essa ação, o ideal, tecnicamente, é que você envie para a vara de família e sucessões. Quem tem competência para julgar esse tipo de ação, ação de uso capião, de abandono de lar, familiar, reação, é a vara de família e sucessões. Quando não tem essa vara especializada de família, é a vara civil. O Brasil é muito grande, né? O Brasil são muitos países dentro de um país só. Pode ser que em algum outro estado você manda para a vara de família e sucessões, a vara fale, eu não julgo isso, vou redistribuir para a vara civil. Acontece, né? Aqui tem muita estratégia portuguesa com certeza, tem uns absurdos aí. O direito poderia ser muito mais prático. Outro dia o professor distribuiu uma ação na vara de registros públicos, não foi em São Paulo. E o cartório de lá, desse estado, não vou falar qual, por questão de ética, não, aqui, apesar de ter uma vara especializada para registro público, é a vara civil que vai julgar. Não tem lógica, né, gente? Mas é coisas de Brasil. Não adianta, eu falo que o Tropa de Elite foi até o 2, pena, deveria ter ido até o 15, porque tem história para contar, história horrível para contar tem. E uma história horrível é o judiciário, né? O judiciário, infelizmente, tem muita coisa errada, né? Coisas absurdas, né? Que a gente não precisa nem falar. Professor, qual que é a maior punição de um juiz? A maior punição é ele se aposentar, aposentadoria integral. Linda! Isso é punição ou é um bônus? É um prêmio? Coisas de Brasil. Mas melhorou muito esse país, né? Mas tem que melhorar muito mais, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, precisa ter reforma tributária, reforma no judiciário, o juiz tem que bater ponto. Bater ponto, baixa a bola, juiz, baixa a bola. Com todo o respeito do mundo, tenho muitos amigos juízes que dão risada quando eu falo isso e concordam. Baixa a bola. Ninguém é Deus, todo mundo está na mesma hierarquia, né? Então é uma realidade. Vamos juntos então? Olha só, então, quando eu falo desse uso capião, desse importante instituto, você agora sabe de tudo. Quais são as teses de defesa, professor? As teses de defesa são as teses contrárias aos requisitos. Então, as teses de defesa em relação ao abandono, quando o abandono for inferior a 2 anos, é uma tese de defesa. Quando o abandono não for completo, efetivo, tem um contato financeiro, tem um contato intelectual, emocional pelo WhatsApp, Instagram, telefone, também é uma baita tese de defesa. Quando o imóvel for superior a 250 metros quadrados, é uma tese de defesa, mas é uma roleta russa. Tudo pode acontecer porque nós temos julgados que aceitam, são ações procedentes, mesmo o imóvel ultrapassando 250 metros quadrados. Outras teses de defesa, quando o sujeito ele já tem imóvel no nome, nem que seja um pedacinho, mas aí também tem discussão jurisprudencial, nós conversamos. Outra tese de defesa, quando o imóvel não é da parte, ela não é meeira. Cuidado, hein, gente?
Vai o cliente procurar você para fazer divórcio e você fazer uso capião dentro do divórcio. Para com isso. Faz o divórcio separado e faz ação de uso capião, se for o caso. Se o seu cliente tiver direito, faz esse uso capião separado em peça autônoma. Outro detalhe. Ah, professor Júlio, meu cliente ele não é sócio, ele não é meeiro. Porque quando ele casou, ele ou ela casou, o companheiro que fugiu, vamos falar, fugiu, que sumiu, ele já tinha esse imóvel. Você não vai pensar nesse uso capião, para perder, né? Verifica a posse do seu cliente e pensa numa outra possibilidade, numa outra modalidade de uso capião, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Legal, né, gente? Encerramos a aula de uso capião de abandono de lar, que é o uso capião de direito de família. E aí fica o pessoal aí criando nome novo. Ai, meu Deus do céu, chega de nome, não aguento mais tanto